2 Coríntios, deixa eu pegar aqui meu óculos, tá mais do que ruim meus olhos hoje. 2 Coríntios, capítulo 11. Hoje nós vamos começar no versículo 12. 11, versículo 12. Tá? Vamos recapitular o que nós estamos aprendendo. Amém? O tema do ensino é Paulo e os falsos apóstolos. Paulo e os falsos apóstolos. Amém? Primeira sessão, crentes desleais. Crentes desleais. Tá certo? Tá? Primeiro tópico de crentes desleais. Aqui, ó. Desleais para com Deus. Desleais para com Deus. É o primeiro tópico. Segundo tópico, desleais para com Cristo. Terceiro tópico, desleais para com o Evangelho. Quarto tópico, desleais para com a verdade. Amém? Esses 4 tópicos na primeira sessão. Segunda sessão, que foi ontem, tá? O obreiro e a remuneração. O obreiro e a remuneração, tá? O comportamento, quer dizer, a segunda sessão, o obreiro e a remuneração. Primeiro tópico, o comportamento adequado do obreiro, tá? Primeira parte do primeiro tópico, agiu com humildade. Segunda parte, agiu com a verdade. Terceira parte, agiu com amor. Agiu com amor, tá? Agora nós vamos para o segundo tópico, né? O segundo tópico da segunda sessão, o obreiro e a remuneração. O segundo tópico é o comportamento inadequado dos falsos obreiros. É esta lição que eu vou entrar hoje. O comportamento inadequado dos falsos obreiros, tá? 2 Coríntios 11, versículo 12 até o 15 e o versículo 20, né? Amém? Tá? 2 Coríntios 11, 12 até o 15 e o versículo 20, tá? Então vamos por parte, tá certo? Vamos por parte. Eu não vou ler tudo de uma vez agora, eu vou ler na medida que a lição vai pedindo, tá bom? A introdução do segundo tópico. Paulo estava determinado a não colocar fardo financeiro sobre os coríntios. E isso se justificava também diante da atitude dos falsos obreiros, de não trabalhar em um lugar sem obter lucro, como é como é próprio de muitos líderes de seitas hoje. Amém? Tá? Quando o obreiro está mais interessado no lucro do que no cuidado com as almas, amém? É um perigo muito sério, é algo para se pensar, né? E tem muitos obreiros que, infelizmente, com o passar do tempo, eles vão entrando por esse caminho sem perceber, amém? Estão mais preocupados com o lucro, do que com o que vai ganhar, do que com as almas em si. E a gente precisa vigiar, tomar cuidado com isso, percebe? Sabe, Deus ele não leva isso, amém? De qualquer maneira não. Ele trata muito sério quando o obreiro coloca o dinheiro na frente das vidas e da alma, tá? Trocando os valores, né? Tá certo? Então vamos lá. O comportamento inadequado dos falsos obreiros. 2 Coríntios 11, 12. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 12. Deixa eu colocar aqui, que eu acabei nem entrando aqui. Mas deixa eu me situar. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 12. Diz assim. Ó. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer assim, de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso.
Amém? Tá? Rosângela, aí já é a sua internet, tá bom? Tá, a minha internet tá boa, tá pegando, tá tudo direitinho aqui, viu, Rosângela? Aí é a internet de vocês, tá bom? Tá? Vamos lá. O que estou fazendo agora, Paulo falando, vou continuar a fazer a fim de evitar aqueles tais apóstolos. Tenho motivo para se gabar e dizer que faz um trabalho igual ao meu, tá? Então vamos lá. Comentário. Desejando comparar-se aos apóstolos, os falsos mestres gloriavam-se naquilo em que não podiam. Gostariam de dizer que desenvolviam a sua missão nas mesmas condições de Paulo, mas se desejavam ser iguais a ele em glória, então que seguisse o mesmo método que adotou. Com essa palavra, Paulo eliminou o orgulho deles. Tá? Se eles quisessem continuar com essa conversa de que eles estavam ali servindo a Deus, amém? Igual aos apóstolos, tá? Então ele teria que se alinhar àquilo que os apóstolos ensinavam, tá? Amém? Aquilo que os apóstolos tinham como visão, tá certo? E não ficar, amém, pregando e ensinando ensinos falsos e mentirosos e ainda colocando jugo nas costas dos discípulos, tá? Então, Paulo, em outras palavras, Paulo quis dizer, vocês querem agir com esse orgulho todo, dizendo que vocês são igual a nós, mas vocês não são, amém? Vocês são desalinhados, a palavra de vocês não é igual à nossa. O comportamento de vocês não é igual ao nosso. Vocês são avarentos. Vocês só pensam no dinheiro. Vocês só pensam na exploração. Vocês nunca tiveram interesse por esse povo. Amém? Vocês encontraram um meio de ganhar dinheiro, tá? Porque vocês viram a simplicidade do povo e aí se encostaram no povo e ainda que vocês ainda de ser pesado para eles, vocês ainda passam um ensino mentiroso. Vocês ainda passam um ensino mentiroso, tá? Eles agiam com orgulho, mas na verdade, amém, eles não tinham o motivo de ter esse orgulho todo, tá? Porque na verdade eles não eram, e não chegavam nem aos pés dos verdadeiros apóstolos, tá? Então o comportamento adequado dos falsos obreiros, eles agiam com orgulho, amém? Agiam com orgulho. Nós somos igual e até melhor do que os apóstolos. Nós somos melhor do que Paulo. Nós somos melhor do que Pedro. E Paulo diz, não, vocês não são. Se vocês fossem, vocês estavam ensinando exatamente alinhado ao que eu ensinei, ao que Pedro ensina, amém? E ao que os outros apóstolos ensinam. Vocês estão desalinhados com o ensino apostólico. E além de tudo, vocês são exploradores. Exploradores. Vocês só pensam no din-din. Amém? Paulo bateu forte neles, viu? Tá? Segundo ponto. O comportamento inadequado dos falsos obreiros. Segundo ponto, segunda parte. Agiam com falsidade. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Vamos lá, do 13 ao 15. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo o anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Amém? Tá? Deixa eu tirar aqui um adendo aqui dessa lição aqui.
tá? Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Às vezes a gente fica, né, enlouquecido, porque a gente acha, né, que Deus já deveria estar julgando alguém que a gente, no nosso ver, ele merecia Deus estar tratando com ele, né? E aí você fica até revoltado, por quê? Porque você vê a pessoa continuando fazendo coisas erradas e não acontecendo nada na vida dela, tá? Não acontecendo nada na vida dela. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não é como o homem. Amém? O juízo de Deus não é como o juízo do homem. Deus não pega o homem, amém, que está maltratando outro homem e já mata o homem no dia seguinte, porque o homem merece morrer. Não, meu irmão. Deus é paciente. Amém? Deus é paciente. A vida é curvas, sabe? E Deus espera lá na frente, para aplicar o juízo quando a pessoa não muda, quando a pessoa não é transformada, quando ela continua vivendo errada do jeito dela, tá? Quando eu olho para aqui, ó, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem, tá? Muitas das vezes o juízo é aplicado só na eternidade. A pessoa vive a vida inteira fazendo os outros sofrer. E a gente não vê ela pagando aqui na terra. Ela morre até bem. E o prejudicado é você, que fica revoltado, porque você achava que ele não merecia morrer bem. Liberar perdão até para o inimigo. Senão você morre de raiva, e a pessoa morre bem e você morre de raiva. Você morre cheio de doença emocional, porque você guardou mágoa, guardou ressentimento de uma pessoa que você achava que ela merecia, amém? Que merecia um juízo muito forte da parte de Deus. E Deus nem tocou na vida dela. E às vezes ela morre com a vida prolongada, tá? Percebe? Com 90, 95 anos. A pessoa fez ruindade a vida inteira, ela morre bem. Morre bem aos nossos olhos. Sabe por quê? Amém? Porque Deus é paciente. Deus é misericordioso. Mas Deus é justo. Amém? O juízo pode demorar, mas ele vem. E aquele que diz assim, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. Sabe? Quem vinga o pecado é Deus. Então pode passar o tempo que for, ainda que for na eternidade, tá? O que as pessoas tiverem que pagar, elas vão pagar. Amém? Quando eu olho para esse texto aqui e vejo essa fala, está muito claro para mim. Eu não posso ficar aqui me remoendo, esperando que Deus trate, faça juízo, amém? Porque na verdade Deus não vai fazer. E na verdade eu estou convivendo com o sentimento de vingança, que eu já deveria ter tratado ele há muito tempo, tá? Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Amém? Paulo não esperava por aqueles dias juízo sobre eles. Amém? Mas no fim, podia ser no fim, podia ser na passagem para a eternidade, mas que o juízo viria. Amém? Meu irmão e minha irmã, não espere o juízo de Deus segundo a sua maneira de achar que é. Amém? Se você sente assim, aquela vontade de juízo, que Deus trate, que Deus faça, eu tenho uma triste notícia para dizer. Você está doente com um sentimento chamado sentimento de vingança. Amém? Tá? A pessoa que tem o sentimento de vingança, ela procura se acalmar, amém? Sempre vivendo a expectativa de que Deus vai se vingar por ela, que Deus vai aplicar o juízo, e é no tempo dela, e não é no tempo dela.
é no tempo de Deus. Amém? Tá? E aí você vai ficar aí cheio de raiva, esperando que Deus aplique a justiça, e Deus só vai aplicar a justiça, né, lá na frente. Lá na frente. Meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, cuidado com o sentimento de vingança, que ele é muito sério, tá? Amém? Paulo já vai logo falando, olha, não espere por esperar, o dia vai chegar, o dia da vingança de Deus contra vocês, falsos apóstolos, vai chegar o dia de vocês, amém? Porque uma coisa eu sei, Deus vai julgar as ações de vocês. Deus não está de acordo com as ações de vocês, com o jeito de vocês agirem, amém? Com esse jeito falso de agir, tá? Se fossem verdadeiros apóstolos, não hesitariam em receber dos coríntios alguma remuneração, visto que a maioria dos apóstolos a aceitava. E o próprio apóstolo Paulo defendia o direito de um obreiro cristão ser remunerado. Amém? Tá? Então eu vou dar 2 versículos para vocês calarem a boca das pessoas que não concordam, amém? Que o obreiro pode receber do altar. O obreiro sério, o obreiro que faz as coisas certas, amém? Que anda alinhado com a sua igreja, tá? Anda alinhado com a palavra, tá? Esse obreiro, ele é digno do salário. A igreja pode pagar um salário para esse obreiro. 1 Coríntios 9, do 3 ao 6. 1 Coríntios 9, do 3 ao 6. 1 Coríntios 9, do 3 ao 6. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 9, do 3 ao 6. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Olha o que diz aqui, né? Tá? Paulo reivindicando, amém, que ele tinha direito também de receber pelo trabalho. Ele também tinha direito como obreiro de receber, como Pedro recebia, como os irmãos de Jesus recebia, Tiago, o irmão do Senhor, amém? E os outros apóstolos recebiam também. Percebe? Esse versículo aqui é para você gravar ele, viu? Grifa aí, amém? Principalmente para você que não concorda que o pastor tem que viver do altar. Amém? Ou seja, que o pastor não pode viver do altar. Tem gente que não concorda. Amém? Pega aí o texto aí. Paulo falando que os apóstolos recebiam salário, recebiam, amém, soldo, amém? Olha aí, ó, tá vendo? Mais um versículo, 1 Coríntios 9, agora do 7 ao 14, é a continuação, tá? Do 7 ao 14. Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele diz isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe
faz o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebemos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Eu vou repetir, ó. Faz assim com o teu ouvido assim, ó. Amém? Para ver se fica claro para você, tá? Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. É justo, amém, que o pastor que dá o seu tempo integral para a igreja e pela obra de Deus, ele tenha o seu salário, ele receba o seu salário. Agora, Paulo, ele entregava o seu salário, amém, como oferta. Ele não queria ser pesado, ele queria fazer a obra crescer, né? Então, ele tinha uma profissão à parte, então ele, para não ser pesado, ele fazia o trabalho dessa maneira. Mas ele não desmerecia quem vivia do altar. Amém? Tá? Agora, o que ele não achava justo eram os falsos pastores e os falsos apóstolos ficar explorando uma igreja que eles não fizeram nada e ainda ensinando ensinos falsos e mentirosos. Paulo ficou bravo por causa disso, né? Tá? Terceira parte, tá certo? Nós estamos no segundo tópico e agora vamos entrar na terceira parte, tá? O comportamento inadequado dos falsos obreiros. Primeira parte, agiam com orgulho. Segunda parte, agiam com falsidade. Terceira parte, agiam de forma abusiva. 2 Coríntios 11, 20. 2 Coríntios 11, 20. Olha o que diz aqui. Ó, 2 Coríntios 11, 20. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Vocês toleram essa turma aí que está liderando aí vocês, que está mandando em vocês, tá? E que ao mesmo tempo está explorando vocês. Toleram os que enganam, os que os enganam, os que os tratam com desprezo e o que lhes dão bofetadas. Olha aqui, tá? Agiam de forma abusiva. Irmãos, os falsos apóstolos batiam até nos discípulos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eles eram abusivos, agressivos. Aqui, ó. Olha o que Paulo diz, ó. Tolera os que mandam em vocês e exploram vocês, tá? Eles têm uma liderança abusiva. Eles lideram como se fosse dono de vocês, tá? O crente, quando é inocente, ele passa por isso mesmo, viu? Tá? Tolera os que os enganam, os que tratam com desprezo e os que lhes dão bofetada. E os que lhes dão bofetada. Já imaginou, irmãos? Um pastor dá uma bofetada no irmão? Um tapa na cara da irmã? Meu Deus do céu. Se eu dou um tapa na cara de uma irmã casada, eu tenho que fugir de Cubatão e fugir de Santos. Amém? Porque eu vou apanhar.
Ah, eu vou apoiar. Ou eu vou apoiar ou eu vou tomar um tiro, né? E eles aqui, amados, eles batiam nos irmãos da igreja, os falsos pastores e os falsos apóstolos. Amém? Eles lideravam com mão de ferro, com autoritarismo, sem dó. Arrancavam o couro das ovelhas. Meu Deus do céu. Isso é muito sério, né? Muito sério, tá? Então, a quarta parte do segundo tópico, o comportamento inadequado dos falsos obreiros, o comportamento inadequado dos falsos obreiros, a quarta parte é agiu de forma abusiva. Olha o comentário aqui, ó. Parece que os adversários de Paulo não somente aceitavam remuneração, como também a cobravam com toda a avidez. Ó, se não der uma oferta, o dízimo vai apanhar. Meu Deus! Olha, eu nunca vi obreiro dizendo que vai bater, né? Mas eu já vi obreiro dizendo que se não der uma oferta, vai pro inferno. O capeta vai te pegar. Eu confesso, meu irmão, que na minha ignorância, amém, eu já fui levado por esse caminho errado aí, né? Na minha ignorância, lá atrás, lá no começo, quando eu era muito novinho na fé, amém? Mas eu vou explicar por que a gente era levado por esse caminho errado. Por quê? Porque a gente era levado a cumprir alvos, cumprir metas, amém? E aí a gente vivia naquela ansiedade, né, de querer cumprir o alvo e cumprir a meta, e acabava falando essas bobagens, amém? Graças a Deus que eu pedi perdão para Jesus por todas essas bobagens, né? Por todas essas bobagens, amém? Aleluia. Eu aprendi que a pessoa tem que ser liberal, a pessoa tem que fazer as coisas por amor, amém? Não é eu ameaçando, não é a minha ameaça que a pessoa vai ser abençoada, não é o dar com medo que a pessoa vai ser abençoada. Ela tem que sentir que se ela não ofertar, dizimar, ela vai abrir uma brecha e é o inimigo que vai atacar ela. Mas não é eu amaldiçoando, não é eu jogando uma praga na pessoa. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Tá? Vocês estão aprendendo, amém? Tá? A minha posição na hora de uma oferta, na hora do dízimo, é fazer você se sentir a pessoa mais livre que você pode, amém? O máximo que eu posso fazer é transmitir fé para você, para que você tenha fé, amém? Tá? Mas não ficar mexendo com o teu emocional para você dar sem responsabilidade. Porque tem muitas pessoas que ofertam e dizimam sem responsabilidade e depois jogam a culpa no pastor, que também está errado. Amém? Quando você for ofertar, quando você for dizimar, assuma a tua responsabilidade. Porque Deus vai abençoar, é tua vida. É tua vida que Deus vai abençoar. Pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo. Amém? Tá? Não vai ser eu. Não espere, por favor, meu irmão e minha irmã. Não espere um pastor ter que amaldiçoar você no púlpito para você fazer a vontade de Deus. Tá? Porque isso é muito triste. E você vai encontrar, na tua caminhada por aí, você vai encontrar muitos pastores que vão chegar a esse ponto. Amém? Alguns deles, devido à cobrança, amém? A cobrança dos superiores, tá? Eles vão se sentir tão aflitos, tão apavorados, que vão fazer isso com a igreja, tá? Eu até entendo o lado deles, mas está errado. Está errado, tá? Amém? Seja livre. Você tem que ser livre para ofertar. Você tem que ser livre para dizimar. A minha função é te ensinar, amém? E te abençoar. Aleluia. E não te amaldiçoar. É isso aí, Magna. Tem que dar com amor, sabendo que Deus pode fazer muito mais quando somos fiéis.
Isso mesmo, certinho. Amém? Deus ama quem dá com amor. Deus abençoa quem dá com amor. Tá? A gente não pode estar constrangido para dar uma oferta. Tá bom? Vamos lá. Eu vou continuar aqui. Vou voltar ao comentário para continuar. Parece que os adversários de Paulo não somente aceitavam remuneração, como também cobravam com toda altivez. Eram tão vaidosos das próprias opiniões que não hesitavam em humilhar, criticar e ofender os que se opunham à autoridade deles. Eu vou repetir, ó. Eram tão vaidosos das suas próprias opiniões que não hesitavam em humilhar, criticar e ofender os que se opunham à autoridade deles. Paulo estava admirado em tolerar esse tratamento abusivo dos falsos mestres e, ao mesmo tempo, recusarem as advertências que lhes transmitiam com amor. Eu já vi esse filme aqui, eu já vi. Amém? Tá? A pessoa é tão obediente, amém? Quando o pastor é ruim, maltrata, judia, humilha, né? Amém? Esse pastor, o crente bota lá em cima. Tem crente que é assim, amém? Tá? E a gente que trata com educação, a gente que trata com fineza, sem opressão, respeitando a pessoa, o sentimento da pessoa, o limite dela, muitas vezes é desprezado, sabe? Somos chamados até de pastor bobo. Esse pastor é muito bobo. Ele é muito bonzinho, ele é muito amiguinho. Pastor tem que ser duro, tem que ser rígido. Ah, meu irmão, minha irmã, você conhece gente assim? Pois eu vou lhe dizer, amém? Como tem gente assim, sabe? Ele é escravo, ele gosta de ser escravo. Ele é aqueles crentes lá do deserto com Moisés, que sentiu falta dos pepinos do Egito, que sentiu falta lá dos maltratos do Egito. Eles preferiam ser maltratados no Egito do que comer o maná, do que comer uma comida milagrosa vindo da parte de Deus. Tá? Amém? Eles estavam acostumados com a dureza, eles queriam continuar sendo escravo. Quando a pessoa tem mentalidade de escravo, é um caso sério. É o que estava acontecendo com essa igreja aqui, né? Pô, será que vocês não conseguem entender que vocês estão servindo uma liderança abusiva que maltratam vocês e vocês ainda se sujeitam e se submetem a essa gente? É muito duro, irmãos. É muito duro. Você conhece muitos, Magda? Tem um bocado por aí, viu? Tem um bocado, né? Quanto mais o pastor é ignorante, para ele é melhor. Amém? Ele gosta de pastor duro, ignorante, que bate na cabeça dele sem dó. Oh, meu Deus do céu. Que Deus possa falar. Melhora o coração dessa gente. Tem gente que está enganada com Deus. Tem gente que está enganada com Deus. Muito enganada com Deus. Vamos lá. Acabamos aqui acabamos aqui a segunda sessão. Vamos para a terceira sessão. Então vamos lá, vamos repetir aqui a segunda sessão. O obreiro e a remuneração. Primeiro tópico, o comportamento adequado do obreiro. Primeira parte, agiu com humildade, agiu com a verdade, tá? Agiu com amor. Segundo tópico, o comportamento inadequado dos falsos obreiros. Agiam com orgulho, agiam com falsidade,
e agiam de forma abusiva. Abusiva, tá? Vamos lá, vamos para a terceira sessão. A terceira sessão, a vanglória do obreiro. A vanglória do obreiro. A vanglória do obreiro é a terceira sessão. 2 Coríntios, do 16 até o 19. Prepara aí, amém? Prepara aí. Nos versículos indicados anteriormente, o apóstolo retomou o pedido para que os coríntios o suportassem um pouco mais na sua loucura. Amém? Tá. A vanglória do obreiro, terceira sessão. Primeiro tópico, vanglória é tolice. Versículo 16 e 17 de 2 Coríntios 11. Ô, pastora Renata. Versículo 16 e 17. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Amém? Tá? Pastor Renata, pega para mim esse versículo na linguagem antiga aí. 2 Coríntios 11, 16 e 17. É. Tá? Vamos lá. O comentário do primeiro tópico da terceira sessão. Vamos lá. O pedido foi feito de modo ligeiramente diferente. A questão é esta. Se insistem em ver-me deste modo, como insensato, que o façam. Essa impressão dos coríntios acerca do apóstolo era devida à ingenuidade deles ao se deixarem levar pelos falsos mestres. Paulo bem sabia que não precisava gloriar-se e que isso é ato de tolo, mas pediu que o tratasse como tal e ouvissem a sua ostentação do mesmo modo que ouviram a dos outros tolos, os inimigos de Paulo. Como se abrisse um parêntese, ele informou aos coríntios que a vanglória que estava prestes a manifestar não a manifestaria com a autoridade do Senhor. Amém? Não estou aqui falando em nome do Senhor. A vanglória que eu estou aqui exigindo de vocês, amém, é da minha carne mesmo. Sou eu que estou falando como homem. Não é pelo Senhor. Amém? Eu quero mostrar algo para vocês. Eu quero mostrar para vocês que a vanglória não vale nada. Ela é tolice. E vocês ficam aí aturando a vanglória dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos. Lê para mim aí. 11, 16, 17. 11, 17. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Porque digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Amém? Tá? Quer dizer, a palavra louco que eu li aqui quer dizer insensato. Aquele que perdeu a sensibilidade, né? Aquele que não é mais sensível, tá? Paulo estava... Ele praticamente deixou de lado toda a sensibilidade e começou a agir de uma forma insensata. Amém? Para bater de frente com eles, tentar mostrar para eles que eles estavam agindo de maneira errada quando aceitavam aqueles homens que se vangloriavam, né? E que eles valorizavam tanto o jeito deles de se autopromoverem, né? E Paulo está dizendo, olha, essa autopromoção, essa vanglória toda deles, isso não vale nada, amém? E vocês estão aceitando isso com muita naturalidade. Eu poderia estar aqui me vangloriando, eu poderia estar aqui me exaltando aqui, porque foi eu que preguei o evangelho para vocês, foi eu que discipulei vocês, amém? Eu provei muitas vezes que Deus era na minha vida.
Então eu poderia estar aqui me vangloriando de tudo isso, mas eu não estou me vangloriando. Sabe por quê? Porque para Deus vanglória não quer dizer nada. Amém? Isso é tolice. E vocês estão aí, sabe, aceitando a vanglória deles como se fosse algo muito fora do comum. Amém? Sabe? E vocês precisam discernir. Vocês precisam ter mais sensibilidade, mais tato para julgar as coisas e entender as coisas. Amém? Tá? Era isso que Paulo estava querendo dizer, né? Ora, eles estão agindo com vanglória e vocês estão aí dando uma razão para eles. Está errado. Vocês têm que botar a mão na consciência e saber que isso está errado. Amém? O obreiro fica se exaltando, se achando. Ô, meu irmão, toda honra e toda glória pertence a Jesus. Olha, você quer ver um obreiro perder assim um pouco de ponto comigo? Quando ele fica contando muita vantagem. Amém? Sabe, o pastor fica contando muita vantagem, eu já murcho pro lado dele. Tá? Uma vez eu encontrei um pastor atravessando a balsa, né? E aquele pastor estava lá, porque eu tenho tantas congregações em X anos, estou com 3 anos, 2, 3 anos de que eu montei meu ministério e eu já estou aí com 30 e poucas congregações espalhadas, não sei o que. Eu olhei aquilo e falei, glória a Deus, Deus abençoe. Não dei muita vazão, não é? Talvez ele descobriu que eu só tinha 2 congregaçõezinhas pequenas, então ele queria se crescer para cima de mim, né? Tá? E eu falei, tá bom, Deus te abençoe, fica firme, que Deus continue, tá com 30, que Deus dê para você 60, amém? Não me empolguei, fiquei murcho, por quê? Porque eu não concordo com a pessoa querer se exaltar e querer se vangloriar. Se Deus deu 30 congregações para ele, amém? Olha, as 30 congregações, nenhuma é dele. Todas são de Jesus. Amém? E o dia que Jesus achar que vai terminar com as 30, ele termina com as 30 e acabou. Ele é o dono de tudo. Amém? Tá? Então, não adianta querer dizer que porque eu tenho, como se fosse o proprietário do negócio. Né? Então, a vanglória é tolice. A vanglória não agrada a Deus. Sabe? E o caminho da vanglória é o caminho da arrogância. É o caminho da soberba, do orgulho. Algo que eu bati muito forte ontem à noite, né? Eu não concordo com a vanglória, tá? O pedido foi feito de modo ligeiramente diferente. A questão é essa. Se insistem em ver-me deste modo, como insensato, que eu faço? Essa impressão dos coríntios acerca do apóstolo era devida a ingenuidade deles, ao se deixarem levar pelos falsos mestres. Eu estou repetindo aqui, viu, pessoal? Tá? Eles se deixavam levar pelos falsos mestres, que estavam lá se vangloriando, dizendo que eles eram apóstolos melhores que os apóstolos. Oh, meu Deus do céu! Que o ministério deles tinha muito mais valor do que o ministério de Paulo. Tá? E eles eram ingênuos, acabavam acreditando. Né? Paulo bem sabia que não precisava gloriar-se, e que isso é ato de tolo, de insensato, mas pediu que o tratasse como tal, e ouvisse a sua ostentação do mesmo modo que ouviram a dos tolos, os inimigos de Paulo. Como se abrisse um parêntese, ele informou aos coríntios que a vanglória que estava prestes a manifestar, não a manifestaria com a autoridade do Senhor. Amém? Não estou fazendo isso no espírito, é na minha carne mesmo. É para vocês sentirem e verem que a vanglória não tem valor nenhum. Amém? Tá? Segundo tópico, tá? Da terceira sessão, a vanglória do obreiro. Segundo tópico da terceira sessão, ostentação é carnalidade. Vou repetir. Ostentação é carnalidade. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a ostentação. Amém?
Cuidado com a ostentação. Cuidado, viu? Vamos ler 2 Coríntios 11, 18 e 19. Renata, dá uma voz para mim, filha. Lê na linguagem antiga para mim, filha. Eu vou ler aqui na linguagem nova e tu lê na antiga. Onde que é? 2 Coríntios 11, 18 e 19. Vou ler aqui o 18. O 18 diz assim: já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e se portam de boa vontade os insensatos, os loucos. Vamos lá, na linguagem antiga. O 18, né? 18 e 19. 11 e 18, né? Isso. 11 e 18? Isso. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. É isso aí? É. É. E o 19? Porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Não é o que eu falei? É o que eu falei, ó. Verdade. O que moveu o apóstolo Paulo ao ato de ostentar-se, o que considerava uma insensatez, ele, na verdade, considerava o ato de ostentar uma insensatez, tá? Mas como ele queria dar uma demonstração e um ensino para o Coríntios, ele se tornou ostentador, tá? E aí ele disse que foi a sua carne, amém? Que foi na carne mesmo que ele fez aquilo, não foi por ordem de Deus, tá? Isto é, vangloriar-se à maneira do mundo, de possuir poder, prestígio e até mesmo de experiências espirituais, sem a preocupação com o que agrada ou não a Deus, tá? Vou repetir aqui de novo isso aqui, ó. O que moveu o apóstolo Paulo ao ato de ostentar-se, o que considerava uma insensatez, foi a sua carne, isto é, vangloriar-se à maneira do mundo, de possuir poder e prestígio, até mesmo de experiências espirituais, sem a preocupação com o que agrada ou não a Deus. Amém? Aleluia. Mostrar que tem o poder quando não tem, né? Ficar dizendo o que é, o que não é, tá? E coisa desse tipo, né? Desse modo, eles, os falsos profetas, agiam, os adversários de Paulo agiam dessa maneira. O teólogo Kreis esclarece bem o pensamento de Paulo. Visto que muitos de seus inimigos vangloriam-se segundo a carne, e seus convertidos foram seduzidos por tanta vanglória, Paulo sente-se obrigado a mergulhar também na alta ostentação por amor aos coríntios. Ainda que esteja dolorosamente consciente de que essa vanglória é pura tolice. Amém? Eu vou te dar para você uma dica, tá? De quando que você tem que ficar com o pezinho atrás. Com uma pessoa, um crente, um obreiro, até mesmo um pastor. Amém? Tá? Quando ele começa a contar muita vantagem. Amém? Tá? Quando o pastor começa a contar muita vantagem, ele começa a contar que ele fez, que ele faz. Amém? Que a igreja é minha. Olha como a igreja cresceu muito na minha mão. Olha quantas congregações que eu formei, sendo que na verdade não formou nenhuma. Amém? Quem formou, em primeiro lugar, foi o Espírito Santo. E com a ajuda de irmãozinhos simples. Porque quem abriu a igreja foi aquele irmãozinho simples que foi lá e ficou lá muitas vezes com 2, 3 ovelhinhas até a igreja começar a encher. Amém? Aí depois que está cheia, o pastor fica se vangloriando, dizendo, eu tenho uma congregação lá no Jabaquara. Eu tenho uma congregação lá em Cubatão, na Vila Nova. Eu tenho. Lá tem 300 crentes naquela congregação. Vai contar a vantagem em outro lugar.
Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, não coloca os dois pés numa situação dessa. Fica com a pulguinha atrás da orelha, viu? Esse povo que conta muita vantagem, olha, fica com a pulguinha atrás da orelha, tá? Toma cuidado, toma cuidado. Seja esperto, amém? Então que os coríntios fizessem com ele o que faziam com os outros, uma vez que se achavam sensatos, que também o tolerasse como um insensato. Então eu vou começar a agir como eles estão agindo. É assim que vocês gostam? É assim que vocês querem? Amém? Tá? Mas eu não vou agir assim porque eu sou crente, eu sou do Senhor. E eu não concordo com essa atitude, né? Mas se eu agisse assim, vocês iriam aceitar com muita facilidade. Ah, vocês são muito ingênuos. Abre os olhos de vocês. Era o que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, né? Vigia com essa sua ingenuidade. Seja mais esperto. Amém? Tenha um pouquinho mais de cobra em você. Tenha um pouquinho de veneno. A Bíblia manda você ser simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Todo crente tem que ser metade pomba e metade cobra. Amém? Tá? Metade pomba e metade cobra. Amém? Aleluia. Tá? Tem que ter um pouquinho de cobra. Tem que ter um pouquinho de malícia. Tem que ser amém? igual a cobra esperta, tem que ser esperto. Tem Exatamente. Que ser esperto para as coisas boas, né? Não para as coisas erradas. Porque tem uns que se diz esperto, mas é pro mal. Amém. Não é ser uma cascavel, né? Não. Não é ser. Tem que ser aquela cobra pretinha, né? Que ela, aquela que come a outra cobra. Eu esqueci o nome dela. Uma vez uma cobra dessa entrou dentro da igreja. Lembra, Renata? O dia que entrou uma cobra dentro da igreja? É uma cobra preta. É Suriname, né? Isso é hora de me telefonar, meu amigo. Deus abençoe. Esse 011 é uma beleza. Oh, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Vou parar aqui, que já são 6h15, já passei aí os 15 minutos do meu atraso, né? Foram 20, mas eu passei 15. Na segunda-feira, né? Porque hoje é sexta-feira, na segunda-feira a gente vai entrar na última sessão, as credenciais e aprovação do obreiro, para encerrar o capítulo 11. Amém? Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos recapitular o que eu dei hoje. Hoje nós demos continuidade ao tema Paulo e os falsos apóstolos. Nós entramos aqui hoje, tá? Na segunda sessão, não, no segundo tópico, né? No segundo tópico da segunda sessão, tá? Segundo tópico da segunda sessão é o que nós entramos, tá? Amém? O tema é Paulo e os falsos apóstolos. A primeira sessão foi crentes desleais. A segunda sessão foi o obreiro e a remuneração. O primeiro tópico da segunda sessão foi o comportamento adequado do obreiro. Agiu com humildade, agiu com a verdade e agiu com amor. Segundo tópico da segunda sessão, não é isso? Segundo tópico da segunda sessão? Isso, tá? O comportamento inadequado dos falsos obreiros. Agiu com orgulho, agiu com falsidade e agiu de forma abusiva, tá? Terceira sessão, a vanglória do obreiro. Amém? A vanglória é tolice. Primeiro tópico da terceira sessão, falamos. Segundo tópico da terceira sessão, ostentação é carnalidade. Ostentar é obra da carne. Amém? Tá? Então nós vamos parar aqui
Que Deus abençoe a vida de vocês. 6h17. Foi muito bom passar a semana com vocês. Passou logo essa semana, né? Rapidinho. Deus abençoe os irmãos. 11h da noite eu estou de volta com a oração. Amém? A nossa oração. Discípulos de Jesus,